Nesta videoaula vamos falar sobre os modelos de tributação em sede IRS dos rendimentos auferidos pelos residentes em território nacional. Vamos falar nesta altura dos residentes. Mais à frente no curso daremos atenção também ao caso dos não residentes e ao caso do Estatuto do Residente Não Habitual. As retenções na fonte são meras antecipações do imposto. Ou seja, quando a empresa, a entidade patronal, mensalmente, no seu processamento de salários e respeitante aos seus trabalhadores dependentes da categoria A, aplica as tabelas de retenção na fonte, aplicando uma taxa de acordo com o rendimento ou a remuneração mensal do trabalhador, a aplicação destas tabelas, a retenção na fonte, é uma antecipação. Antecipação que vai sendo feita mês após mês, mas uma antecipação por conta do imposto devido a final. E esse imposto devido a final será calculado pela autoridade tributária por aplicação das taxas finais do artigo 68 do Código do IRS. Será o rendimento coletável do sujeito passivo ou dos sujeitos passivos, os dois, quando entreguem em conjunto a declaração, enquadrado num escalão de rendimento coletável e será aplicada a respectiva taxa final do imposto. Pelo que no IRS nós temos antecipações do imposto por conta daquilo que será o valor final calculado pela autoridade tributária. Essas antecipações podem ser através das retenções na fonte e também dos pagamentos por conta, nomeadamente os pagamentos por conta que poderão ser devidos pelos trabalhadores independentes que oferem rendimentos da categoria B, os rendimentos profissionais e empresariais. Mas abordando concretamente a questão desta videoaula, o nosso objetivo é perceber quais os modelos de tributação em IRS dos rendimentos obtidos por sujeitos passivos residentes e as opções de englobamento. Estabelece o número 1 do artigo 1º do Código do IRS, a chamada base do imposto, a existência de 6 categorias. A categoria A, os rendimentos do trabalho dependente. A categoria B, os rendimentos empresariais e profissionais. A categoria E, os rendimentos de capitais. A categoria F, os rendimentos prediais. A categoria G, os incrementos patrimoniais, onde estarão incluídas as mais e as menos-valias. E a categoria H, as pensões. No IRS, os rendimentos não são todos tributados da mesma forma. Como eu referi, vamos nesta videoaula considerar a tributação dos sujeitos passivos residentes em território português, para os quais o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo também aqueles que sejam obtidos fora deste mesmo território. E vamos analisar as 3 formas de tributação previstas no Código do IRS. A tributação por englobamento, a tributação às taxas liberatórias e a tributação a taxas especiais. Começamos então com a tributação por englobamento. O englobamento, digamos que é a regra. Conforme o artigo 22, número 1 do Código do IRS, o rendimento coletável em IRS é aquele que resulta do englobamento dos rendimentos das várias categorias auferidas em cada ano, depois de feitas as deduções específicas por cada categoria e, quando aplicável, obviamente, e os abatimentos. As categorias são as tais que estão previstas no artigo 1º, número 1 do Código do IRS, a base do imposto.
O código do IRS não nos indica de forma explícita quais são os rendimentos cujo englobamento é de caráter obrigatório. Ou seja, conforme o número 1 do artigo 22, a regra geral é que o rendimento coletável em IRS é o que resulta do englobamento dos rendimentos das várias categorias auferidas em cada ano. Depois, o artigo 71 é o artigo das taxas liberatórias e o artigo 72 é o artigo das taxas especiais. Elenca o 71 as taxas liberatórias e os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias e o 72 elenca os rendimentos sujeitos a taxas especiais e as respectivas taxas que se aplicam a esses mesmos rendimentos. Desta forma, serão de englobamento obrigatório todos aqueles rendimentos previstos no Código do IRS, desde que não mencionados nestes dois artigos. Ora, os rendimentos tributados por englobamento, quando digamos que o método é o englobamento, estes são objeto de aplicação das taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. Na fórmula de cálculo do IRS, quando se alcança o denominado rendimento coletável, a autoridade tributária aplicará as chamadas taxas do artigo 68 do Código do IRS. Estas são as taxas gerais, estas são as taxas que vão ser aplicadas no modelo do englobamento. O englobamento, por exemplo, é o modelo usado, salvo algumas exceções, para os rendimentos do trabalho dependente, categoria A, para os rendimentos do trabalho independente, categoria B, e para os rendimentos das pensões, categoria H, salvo algumas exceções. Estes rendimentos são rendimentos que, após as respectivas deduções específicas, são somados, englobados, formarão o rendimento coletável e aplicar-se-ão as taxas finais do artigo 68, em que o rendimento coletável ele vai ser enquadrado em escalões. Quem tiver um rendimento até 7.112, estamos a falar de rendimento coletável, ou seja, por exemplo, ao rendimento bruto da categoria A, do trabalho dependente, o artigo 25 das deduções específicas permite ou prevê a dedução de 4.104 euros, formando-se o rendimento líquido. E é na base do rendimento líquido total que será aplicada a taxa. Depois teremos a questão de a entrega da declaração em separado ou da entrega em conjunto, e em conjunto vai ser aplicado um quociente conjugal. Todas essas matérias vão ser tratadas mais à frente no curso. Pelo que, até 7.112, aplicar-se-á uma taxa de 14,5%, e temos estes escalões até a um rendimento coletável superior a 80.882, cuja taxa é de 48%. Estas são as taxas finais. As tais retenções na fonte e os pagamentos por conta foram antecipações, que depois serão tidos em conta quando da liquidação pela autoridade tributária. Daí existir IRS a pagar, ou reembolso, ou nem paga, nem recebe. Ora, as taxas ou esta forma de englobamento, este modelo de tributação pelo englobamento, como eu referi, ele aplica-se ao trabalho dependente, ao trabalho independente, às pensões categoria H, mas existem exceções dentro destas categorias em que poderá ser possível fazer uma opção. O artigo 22, número 3 do Código do IRS, prevê que não são englobados para efeitos de tributação os rendimentos auferidos por sujeitos passivos não residentes em território português. A questão dos não residentes será tratada mais à frente no curso. E os rendimentos
referidos nos artigos 71 e 72 ao feridos por residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento neles previsto. Eu tinha referido que a categoria A, ela é de englobamento obrigatório. Aqui não podemos fazer opção por taxas especiais ou, no caso concreto, liberatórias. E estou a falar, atenção, de residentes. Tudo aquilo que eu agora estou a explicar é para os residentes em território nacional. Mas a categoria A poderá ter uma exceção. Isso é visível, por exemplo, quando se está a apresentar o anexo A sobre os rendimentos do trabalho dependente e de pensões. No âmbito, por exemplo, dos rendimentos de pensões, eu estou a falar do anexo A. O anexo A tanto dá para rendimentos da categoria A, trabalho dependente, como rendimentos das pensões, que é a categoria H. E aqui na categoria H, eu queria dizer categoria H, pensões, quando é declarada, por exemplo, uma pensão de alimentos, a própria autoridade tributária pergunta se declarou pensões de alimentos, opta pelo seu englobamento. Se sim, o valor dessa mesma pensão será adicionada, somada ao rendimento líquido de outras ou das restantes categorias e, no conjunto, no rendimento coletável, será aplicada por enquadramento aqui neste escalão da respectiva taxa final da tabela prática do artigo 68 do Código do IRS. Aqui a autoridade tributária, eu estou a seguir aqui o modelo que a autoridade tributária disponibiliza no Portal das Finanças. Eles consideram a tabela prática, uma vez que calculam uma parcela a abater para cada escalão. E assim evita-se ter que subdividir o cálculo do imposto por aplicação de diferentes taxas. Aplica-se uma taxa ao enquadramento do rendimento coletável e depois uma parcela a abater. Cálculos que mais à frente no curso vamos aprender a fazer. Em termos de categoria H, efetivamente, o sujeito passivo pode optar pelo seu englobamento ou não. Se não optar pelo seu englobamento, então o rendimento de pensões de alimentos será tributado através de uma taxa especial. E por falar em taxas especiais e em taxas liberatórias, vamos precisamente agora abordar as duas ou os dois outros modelos de tributação que estão instituídos no nosso Código do IRS. Então, temos o modelo do englobamento, em que os rendimentos, ao formarem o rendimento coletável, vão ser objeto, no fim, das taxas do artigo 68, mas podemos ter também a tributação por taxas liberatórias que estão consagradas no artigo 71 do Código do IRS. O artigo 71 elenca os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. A tributação através de uma taxa liberatória é efetuada a título definitivo, por retenção na fonte, no momento em que o rendimento é disponibilizado, libertando assim o contribuinte de declarar esse rendimento na declaração de IRS. Em relação aos sujeitos passivos residentes, as taxas liberatórias aplicam sobre os rendimentos de aplicação de capitais, quando pagos por entidades que disponham de contabilidade organizada. Uma vez que a retenção na fonte a taxas liberatórias traduz-se numa tributação a título definitivo, os sujeitos passivos que obtenham estes rendimentos ficam dispensados de os incluir na sua declaração de IRS. Isto é o que acontece, por exemplo, quando nós temos rendimentos de juros, por exemplo, de contas bancárias do banco. Quando o banco
nos paga os juros, a instituição financeira, no momento do pagamento, é obrigada a aplicar sobre o valor dos juros a taxa liberatória de 28%. Ou seja, se eu tiver direito a 100 euros brutos de juros, eu não vou receber 100 euros, vou receber 72 euros, porque a entidade, a instituição financeira, o banco, é obrigado a reter no momento do pagamento os 28%. Isto é uma taxa liberatória. Ora, se eu não quiser englobar este rendimento, eu simplesmente não tenho que o declarar e então torna-se um pagamento a título definitivo. Aquele valor de 28% sobre o valor dos juros é um pagamento a título definitivo. Se eu de facto quiser englobar este rendimento, se for essa a minha opção, eu vou ter que preencher o anexo E, o anexo dos capitais. É este o anexo dos capitais que os sujeitos passivos, por exemplo, ou os contribuintes que tenham rendimentos de capitais, por exemplo, ao nível dos juros, deverão preencher se a sua opção for pelo englobamento. E ao ser feito o englobamento, estamos a dar um sinal à autoridade tributária que queremos que aquele rendimento dos juros seja adicionado aos outros, nomeadamente aos do trabalho dependente, aos do trabalho independente, aos das pensões, e no seu conjunto estejam sujeitos às taxas do artigo 68. Sendo que, se isso acontecer, aqueles 28% que o banco reteve passa a ser uma retenção na fonte e que se virá a recuperar. No final, no cálculo, será um valor que a autoridade tributária vai deduzir, como fará com quaisquer retenções na fonte que funcionem como antecipação. É como se fosse um pagamento por conta. A questão é a seguinte: se eu estou, por exemplo, através dos meus rendimentos do trabalho dependente, se eu estou, por exemplo, num escalão de 35% ou até de 28,5%, não fará sentido eu, no caso concreto dos juros, categoria E, que já pagaram 28% no momento em que o banco me pagou aquele valor, a tal taxa liberatória, não fará sentido eu englobar esse mesmo valor para que no conjunto, somando aos restantes rendimentos, passe a ser tributado a 28,5%, ou a 35%, ou a 37%, depende do meu escalão. Portanto, estas questões de englobar ou de não englobar vai depender sempre de uma comparação entre a taxa liberatória, ou eventualmente a taxa especial, já vamos falar das taxas especiais, com as taxas finais. Se a taxa liberatória ou se a taxa especial é abaixo do escalão no qual eu vou ser enquadrado pela via do englobamento, então eu vou optar por não englobar aquele rendimento em particular. Obviamente que temos que ver o escalão em que estamos enquadrados. E este, por exemplo, para rendimentos entre 7.112 até 10.732, enfim, se os juros não provocarem um aumento de escalão, ou eventuais outros rendimentos da categoria dos capitais em que seja possível fazer esta opção, capitais e mais-valias, incrementos patrimoniais em que também é permitido fazer estas opções. Então, claro, eu prefiro 23% do que os 28%, que 28% é a taxa mais usual para taxas liberatórias no âmbito dos capitais. Teremos que ver qual é o escalão no qual estamos enquadrados em termos de englobamento e comparar se compensa ou se não compensa. Tudo passará por simulações que devemos sempre fazer a quando da entrega do nosso IRS.
Ora, são tributados pelo modelo das taxas liberatórias determinados rendimentos de capitais, a categoria E, juros de depósitos à ordem, como eu exemplifiquei, juros de certificados, dividendos, a diferença positiva entre o valor de resgate e os prémios pagos em operações de seguros do ramo de vida e rendimentos distribuídos por fundos de investimento. Aqui num manual que nos é facultado no site da Deloitte, apesar que podemos com certeza consultar o artigo 71 do Código do IRS, mas está aqui tudo muito bem sistematizado em termos das taxas que se aplicam a estes rendimentos no âmbito de taxas liberatórias. Por exemplo, os juros dos depósitos à ordem ou a prazo, os certificados de depósito, até os suprimentos, empréstimos feitos pelos sócios às suas empresas, relativos a entidades residentes, 28%. Por exemplo, os lucros distribuídos por entidades residentes em Portugal ou pagos através do agente pagador situado em Portugal, 28%. A grande parte das taxas são 28% quando aplicadas a residentes, no âmbito das taxas liberatórias. Todavia, os residentes em território nacional podem optar por englobar, como eu já disse, para efeitos da sua tributação, os rendimentos de capitais obtidos em território português e os rendimentos de valores mobiliários obtidos nos termos da alínea B, do número 1 do artigo 71. E se estivermos a falar de uma taxa liberatória, e se eu quero efetivamente englobar, se eu prefiro englobar, porque estamos sempre a pensar que o sujeito passivo ou contribuinte é alguém racional que compara as taxas e que prefere aquele modelo que gera economia fiscal, vai pagar menos imposto, ele pode fazer o englobamento de rendimentos que previamente foram objeto de tributação por taxas liberatórias. Mas isso obriga-o ao preenchimento do anexo E, capitais, ou eventualmente do quê? Da declaração modelo 3 do IRS. Na opção de englobamento de rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, aplica-se a regra que obriga ao englobamento de todos os rendimentos da mesma categoria. Por exemplo, numa situação de opção por englobamento de lucros, se o sujeito passivo tiver auferido no mesmo ano juros de depósitos bancários ou de obrigações, por exemplo, terá de englobar toda esta linha de rendimentos que pertence à mesma categoria. Categorias diferentes não colidem. Posso optar por englobar uma e não outra. Mas quando os rendimentos estão dentro da mesma categoria, por exemplo, da categoria E, se eu opto por englobar juros e se tiver dividendos, terei que fazer essa mesma opção. E a questão dos dividendos é uma questão cujo raciocínio não é tão linear quanto os juros. Os lucros e os dividendos, o raciocínio não será tão linear quanto os juros. E mais à frente no curso veremos simulações respeitantes a englobamento de lucros, o que é que compensa mais, se é por a opção do englobamento ou pelo não englobamento. Então temos as seguintes ideias a reter sobre as taxas liberatórias, ou seja, as taxas que estão consagradas a nível do Código do IRS no artigo 71 do Código do IRS, as taxas liberatórias. Quem quiser saber quais são os tipos de rendimentos que obedecem à tributação por taxas liberatórias, estão elencados no artigo 71. O mesmo estabelece quais as taxas que se aplicam aos diferentes rendimentos. Ora, como ideias principais a reter, as taxas liberatórias são taxas de retenção na fonte a título definitivo. A taxa liberatória incide sobre o rendimento bruto. Ou seja, não há dedução específica para estes rendimentos. Se eu tiver rendimentos de juros de depósitos
de 100 euros, é sobre os 100 euros que se aplica a taxa, ou que o banco aplica a taxa dos 28%. E eu recebo 72 na minha conta. O rendimento é taxado diretamente na fonte, no momento em que é pago. E o sujeito passivo está dispensado de declarar o rendimento na declaração de IRS, não tem que apresentar, a menos que seja exercida a opção pelo englobamento. Se ele quer englobar, se ele considera que englobando vai beneficiar, nesse caso será obrigatório declarar os rendimentos, por exemplo, ao nível dos rendimentos de capitais, terá que preencher o anexo E. O preenchimento do anexo E é uma sinalização perante a autoridade tributária que quer englobar os rendimentos e a tal taxa liberatória passa a ser uma retenção na fonte que ele declara. Declara o rendimento, o valor bruto e a retenção na fonte. E a retenção na fonte funciona como um pagamento por conta, uma antecipação, se for essa a sua estratégia de seguir o modelo do englobamento. E o que é que são as taxas especiais? Bom, as taxas especiais elas estão no artigo 72 do Código do IRS. Este artigo determina quais são os rendimentos sujeitos a taxas especiais e, como tal, estão dispensados de englobamento. A tributação a uma taxa especial é efetuada autonomamente, tal como a tributação a uma taxa liberatória, mas neste caso o rendimento só é tributado no momento da liquidação anual pela própria autoridade tributária. Ou seja, enquanto que a taxa liberatória ela é aplicada pela entidade que paga o rendimento, como acontecia com o banco que pagava os juros, a taxa especial é aplicada pela própria autoridade tributária. E a quando da liquidação do imposto, quando nós depois entregamos a nossa declaração modelo 3 de IRS. É nessa fase que a autoridade tributária aplica as taxas especiais. Por exemplo, são tributados a uma taxa de 28% os rendimentos prediais, como as rendas de imóveis. Os senhorios podem optar por englobar ou não englobar, e há alguns rendimentos de incrementos patrimoniais, como por exemplo o saldo positivo apurado entre a diferença entre as mais e as menos-valias realizados ao longo do ano com a venda de ações. Estes são dois exemplos em que é permitido optar pelo não englobamento do rendimento e ao não ser englobado, a autoridade tributária aplica a estes rendimentos 28%, não engloba e ao não englobar não soma naquele bolo e não vai sujeitar no bolo estas mesmas taxas. Tudo tem a ver com se compensa ou não. Obviamente que se eu estiver num escalão de 35% ou até de 28,5%, não me compensa englobar mais rendimento, que até pode provocar uma elevação do escalão e até ser mais tributado do que aquele que estaria naturalmente pelos rendimentos que já são obrigatoriamente objeto do englobamento. Estes rendimentos são obtidos por sujeitos passivos residentes, podem ser englobados por opção dos mesmos. Temos algumas exceções que a lei determina. Na opção de englobamento de rendimentos sujeitos a taxas especiais, aplica-se a regra que obriga ao englobamento de todos os rendimentos da mesma categoria. Já acontecia com as taxas liberatórias, se eu optar por englobar um determinado rendimento de uma categoria, terei que seguir a mesma opção para todos os rendimentos dessa mesma categoria. Daqui resulta que atualmente a opção faz-se categoria a categoria. Um sujeito passivo pode optar por englobar rendimentos de lucros, que foram sujeitos à retenção à taxa liberatória, e não englobar rendimentos perdiais, ou de mais-valias, sujeitos a taxas especiais, porque não pertencem à mesma categoria. Ora, as ideias a reter sobre a tributação às taxas liberatórias.
o rendimento é taxado pela autoridade tributária no momento da liquidação anual do imposto. É sempre obrigatório declarar o rendimento na declaração de IRS e a opção por englobar ou não englobar o rendimento é realizada na declaração de IRS no respectivo anexo de rendimento. No anexo E, para os capitais, no anexo G, para os incrementos patrimoniais e no próprio anexo F. Por exemplo, no anexo F dos prediais, em que o senhorio pode optar por englobar ou não englobar, é ele que faz esta opção quando, depois de declarar os seus rendimentos, a autoridade tributária vai questionar se no campo ou no quadro de opção pelo englobamento. Opta pelo englobamento dos rendimentos indicados em quadros anteriores? Sim. Se sim, o valor vai ser somado, o rendimento líquido da categoria F dos prediais vai ser somado a todos os restantes que são objeto de englobamento, forma-se o rendimento coletável e vai cair num escalão e depois taxado pela taxa que pertence a esse mesmo escalão. Se optar por não englobar, então, se colocar ali a cruz no não, então a autoridade tributária já não soma o rendimento da categoria F, fica, digamos que, isolado e de forma autónoma aplica a taxa de 28% sobre aquele rendimento líquido da categoria F. A opção por englobar ou não englobar, como eu já referi, o rendimento é realizada na declaração no respectivo anexo de rendimento. Isto também acontece no anexo G das mais-valias. Quando nós estamos a declarar as mais-valias no âmbito da categoria G, mais-valias, por exemplo, isto acontece no âmbito das mobiliárias da alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, também aqui, como se trata de uma taxa especial, a autoridade tributária vai perguntar quanto à opção de englobamento. Ou seja, quando estamos já na parte final do preenchimento deste anexo, depois de declararmos os valores a serem declarados, da compra, da venda, das ações, surge-nos aqui, mais uma vez, a opção pelo englobamento, sim ou não, o raciocínio será o mesmo. Englobar significa a autoridade tributária somar tudo para depois aplicar as taxas finais. Não englobar significa que aquele rendimento, por exemplo, aquela mais-valia das ações, da alienação onerosa, de valores mobiliários, é isolado e autonomamente é aplicada uma taxa de 28, que pode ser mais compensador do que se estivermos já num escalão de 37, de 45, de 35, ou até mesmo de 28,5. Então, taxas especiais versus taxas liberatórias. Taxas liberatórias são taxas de retenção na fonte, que se aplicam a quando do pagamento dos rendimentos para os tributar, em princípio a título definitivo, ficando por isso dispensados de inclusão na declaração de IRS. As taxas especiais são aplicadas apenas no momento da liquidação do IRS feita pela autoridade tributária sobre rendimentos de declaração obrigatória. Esta é, digamos que, a grande distinção entre a taxa liberatória e a taxa especial. Quando estamos perante taxas liberatórias ou este modelo de tributação, se não for nosso intuito o englobamento, não declaramos absolutamente nada e aquela retenção que a entidade fez no momento do pagamento do rendimento torna-se, digamos que, a título definitivo. Pagamento a título definitivo. Quando estamos perante uma taxa especial, aí vamos ter sempre que declarar o rendimento e vai ser na própria declaração de IRS, no anexo F, dos prediais, no anexo G, dos incrementos patrimoniais que vamos, ou no anexo E, dos capitais, que vamos fazer a nossa opção
por englobar ou não englobar. Ora, ainda relativamente à questão desta comparação, as últimas ideias a reter. A opção pelo englobamento de rendimentos sujeitos a uma taxa liberatória ou especial deve ser tomada com cautela e só depois de efetuadas, na própria declaração de IRS, simulações com os rendimentos englobados e sem os rendimentos englobados. Aqui nós estamos, no fundo, a aconselhar, quando estão a preencher estes anexos e nos são questionadas as questões de opção por englobamento, sim ou não, esta é uma questão que se coloca nas taxas especiais, no fundo, para entendermos o que vai acontecer ao nível do IRS, é como se eu colocasse sim e depois clicasse no simulador, tendo já tudo preenchido, obviamente, e depois colocasse o não e voltasse a fazer o simulador e verificasse qual era dos caminhos, qual o caminho que produzia mais economia fiscal. O englobamento de um rendimento de uma categoria implica o englobamento de todos os rendimentos da mesma categoria que eventualmente existam. Por exemplo, quem englobar juros de depósitos deve englobar também dividendos, se os tiver. Já categorias distintas não interferem. Optando pelo englobamento de rendimentos tributados a uma taxa liberatória ou especial, será necessário pedir às entidades pagadoras uma declaração comprovativa das importâncias pagas, se for o caso, no âmbito do imposto retido. Na opção pelo englobamento, a retenção na fonte será considerada como um pagamento por conta, uma antecipação do imposto devido a final. Então temos os 3 modelos de tributação: o englobamento, as taxas liberatórias e as taxas especiais. Tudo isto foi abordado na perspectiva do residente em território nacional. Mais à frente no curso vamos fazer vários exemplos, alguns exemplos de simulações, se passamos a opção do englobamento ou só optamos por não englobar. Os dividendos e os lucros merecem uma análise muito especial e também, claro, a questão dos não residentes e do residente não habitual vão ser tratados mais à frente na parte mesmo do IRS neste curso. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à próxima videoaula.